Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Bike Talk na área de novo. Vamos tentando aí produzir conteúdo para vocês. Estou trabalhando no conteúdo do livro aqui, para quem ficou na dúvida, o livro é esse. Tá? Caiu até a marcação aqui, mas tá fácil de resolver. Vou fazer um vídeo hoje aí pra galera. E aí eu vou falar de algumas coisas que estão acontecendo. Eu esperei um pouco para gravar esse vídeo, porque até então eu já vi muita coisa, já vi muita notícia e às vezes elas não se concretizam, mas agora parece que o negócio está encaminhando de vez. Aí eu vou falar sobre duas coisas hoje, né? Para quem quiser aí de repente pular alguma parte do vídeo, eu vou falar sobre a fusão aí entre Jumbo Visma e Quick-Step e vou falar depois da aposentadoria do Avancini. Ele correu agora há pouco, assisti a corrida, achei bem legal, bem emotiva, a valorização que os caras deram aí para ele, achei massa, achei fantástico. Mas vou falar aqui da fusão primeiro da equipe de ciclismo. Então assim, galera, para quem não conhece ou para quem começou mais recente aí no esporte, uma equipe de ciclismo, e aí eu faço comparações às vezes para simplificar aí para a galera que ainda não conhece, que ainda não está familiarizada com isso. Uma equipe de ciclismo, ela é bem parecida, entre aspas, aí, com um time de futebol. Então, assim, elas têm história, elas têm tradição, elas têm, né, tem muita coisa por trás de uma equipe. Então, assim, quem vê a Jumbo Visma se unir com a Quick-Step agora, de repente acha que, sei lá, tipo, são duas equipes só que estão se juntando. Cara, essas duas equipes têm mais de 30 anos de história, 30 anos de tradição. A Quick-Step veio lá da antiga Mapei, que é uma equipe que, pô, é histórica, Johan Museum correu lá. Então, assim, tem muita coisa por trás. A Jumbo Visma também, para quem não sabe, acha que a Jumbo apareceu agora. Os patrocínios aparecem, as camisas mudam, de repente um detalhe ou outro no nome da equipe. Mas a Jumbo foi a Rabobank lá atrás, a Jumbo foi, pô, é uma equipe holandesa aí também com 30 anos de história, com muita tradição. E aí vamos falar rapidinho aqui, cara, o ranking hoje de atletas individuais, a gente tem o Pogacar em primeiro, a gente tem o Jonas Vingegaard, Jumbo Visma em segundo, e a gente tem o Remco Evenepoel, Quick-Step em terceiro. Então a gente está falando de pegar os dois atletas que estão em segundo e terceiro e juntar, né? Calma que não é bem assim. E a gente falando de ranking por equipes, a gente tem a UAE em primeiro e a gente tem em segundo Jumbo Visma e terceiro Quick-Step, né? Soldal Quick-Step hoje. Então assim, a gente está falando de pegar as duas equipes que são segundo e terceiro no ranking mundial e unir essa equipe aí. Quais são os problemas disso, na minha visão? Nós temos hoje 21 equipes World Tour, né? As equipes top mesmo ali. Tem equipe batendo lata ali, a Astana tá precisando muito pontuar. Se eu não me engano, a Arkea também tá bem complicada ali para eles. Tem tipo como se fosse um rebaixamento, né? Já que eu dei exemplo aí de time de futebol. Então, a gente precisa fortalecer as equipes, distribuir patrocínios, distribuir atletas e não juntar duas equipes, principalmente duas que estão lá em cima. Se a gente estivesse falando de juntar uma equipe lá de cima com uma lá de baixo, de repente a minha visão e a de algumas pessoas seria diferente. Como a gente está falando de juntar duas lá de cima, eu acho que isso aí complica um pouco. São duas equipes com patrocínios muito grandes, apesar da gente saber que a Jumbo Visma está buscando isso aí justamente porque eles estão perdendo um patrocínio para 2025, se eu não me engano. Então o problema da Jumbo Visma na verdade é esse, eles precisam fortalecer a equipe, mas para fortalecer a equipe eu acho que eles vão enfraquecer todo o ciclismo. E aí voltando ao exemplo que eu dei do time de futebol, o que a gente está falando aqui hoje, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, é como se no futebol brasileiro, no momento atual, 2023, como se a gente estivesse falando de juntar, sei lá, Flamengo e Palmeiras. São duas equipes que estão despontando, são duas equipes com poder financeiro. Se você pega essas duas equipes hoje e junta, cara, não é interessante para o esporte, não é interessante para os torcedores, não é interessante para os outros times, não é interessante para os patrocinadores. Então eu não vejo, Mota, não vejo com bons olhos essa junção aí dessas duas equipes. Acho que consegui dar mais ou menos uma noção aí por que eu não acho bom. Eu acho problemático a gente ter essa diminuição do número de equipes, principalmente juntando, entre aspas, duas equipes muito fortes. O que a gente pode ter em razão dessa fusão aí? Uma explosão de dentro da equipe. O Roglic já falou que não fica na Jumbo. Isso eu acho que tem, né, razão aí no que eu falei atrás lá da volta da Espanha. Eu acho que a equipe deu uma estremecida ali nas relações, acho que faltou liderança.
na parte extra bike. Acho que os diretores tinham que ter sido mais enfáticos ali, resolvido entre eles ali rápido o que ia acontecer, não fizeram. A Jumbo começando a querer se juntar com outra equipe, a gente não sabe o que vai acontecer. Outra coisa que eu não falei, hoje a gente tem a Jumbo com a Cervelo e SRAM, e a gente tem a Quick Step com Specialized e Shimano. Qual dessas que vai ficar na hora que juntar? A gente vai ter uma mistura Specialized com SRAM, a gente vai ficar com Cervelo com Shimano. Essas marcas que estão apoiando essas duas equipes vão ter interesse em permanecer com outra equipe, porque daí outra equipe também pode estar perdendo alguma coisa. Então, assim, não gosto, não acho legal essa ideia de juntar essas duas equipes. Acho que o esporte só tem a perder com isso. Então, mais ou menos isso aí. E aí agora vamos falar rapidinho do Avancini. Galera, assisti agora a corrida Snowshoe, a etapa ali do mountain bike nos Estados Unidos. É uma etapa que o Avancini já correu bem lá, ele caiu, não sei se a galera lembra aí disso, ele caiu tipo na última volta, quase que na última curva, numa etapa que ele poderia ter vencido. Acho que estava ele e o Nino na disputa. E aí ele escolheu essa para se aposentar e foi bem legal, ele foi bem recebido, ele agradeceu ali demais a todo mundo que apoiou, os atletas, a galera, a torcida e tudo. A corrida em si, para ele não foi legal, assim, né? Ele chegou em 25º, o que a gente gostava de ver o Avancini correndo na ponta, mas a corrida em si, cara, o Pidcock estava muito forte, parecia o mais forte do dia hoje, mas teve problema com 2 furos de pneu. O primeiro furou realmente, o segundo ele disse que cortou na lateral. Então imagino que tenha perdido pressão e aí ficou meio ruim de controlar a bicicleta ali. Nessa ele se lascou, ele estava na frente já meio que escapado, ele, o Koretsky e o Sarro, se eu não me engano. Koretsky era outro que parecia muito bem hoje, mas na hora que deu umas estremecidas ali, uns ataques mais fortes, ele explodiu. O Sarro ficou na frente, parecia que ia ganhar sozinho. A galera veio encostando. O Nino Schurter encostou nele com o Guerini, outro suíço novo, o Flukiger, 3 suíços ali perseguindo o Sarro. Na hora que chegou, eu achei que o Sarro tivesse meio prejudicado, parecia que a galera tava dando uns ataques ali, ele tava sofrendo, mas no final, para mim, na minha visão, um errinho ali do Nino Schurter que tipo não protegeu o lado de dentro da curva, da última curva, ele atacou ali no finalzinho, numa subida, desceu o Rock Garden na frente, mas deixou o lado esquerdo de dentro da curva aberto, na última curva. E o Sarro fez a curva por dentro e era muito perto a arrancada da curva para a chegada. Então quem fizesse a curva na frente ganhava. Então assim, acho que o Nino, às vezes, já ali no finalzinho faltou um detalhe ali, o raciocínio já não estava mais aquele e acabou que ele perdeu nesse detalhe. Mas vamos falar do Avancini. Outra crítica que eu vou fazer, e aí não é assim, cara, Avancini, eu até abri aqui rapidinho pra gente, só pra eu não passar de repente alguma coisa. O Avancini foi 2 vezes campeão mundial de XCM, foi vice-campeão mundial de XCC, teve vitória em Copa do Mundo, igual essa que a gente assistiu hoje, 11 títulos brasileiros, 9 pódios em Copa do Mundo, foi campeão continental 2 vezes, 69 vitórias como profissional. Então assim, o Avancini, queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, tem gente que vai dar um pulo aí, poucas pessoas, mas tem gente que vai reclamar. Cara, o Avancini, pra mim, na minha opinião, disparado, longe, o melhor atleta do ciclismo brasileiro da história. Tem gente que vai discordar e vai falar de alguma coisa aí, mas normal, né? Opinião minha só, eu acho que é válida até a opinião de quem pensar diferente aí. E de repente quem pensar diferente até conta aí por que que acha, ou quem que acha melhor e por que que é melhor. Mas enfim, a aposentadoria do Avancini, na minha visão, aos 34 anos, eu acho, na minha visão, cada um sabe dos seus problemas, cada um sabe da cruz que carrega, cada um sabe as pedras que precisa carregar e passar por cima delas. Eu acho na minha visão, que a aposentadoria dele agora é precoce. Eu acho que ele tinha que correr mais tempo e pensando, inclusive, na formação de novos atletas. Hoje a gente viu 3 atletas brasileiros largando na Copa do Mundo. Largou o Zé e o Ulan, o Zé Gabriel e o Ulan Galinski. Pô, 2 meninos que estão bem aí, começando, tão fortes. Mas o Ulan é um pouco mais novo, o Zé Gabriel já é um pouco mais velho. Mas pouca coisa também, os dois são bem novos ainda. Mas eu acho que o trabalho do Avancini
seria mais legal se ele permanecesse andando, desde que em alto nível, para fortalecer o esporte brasileiro, para fortalecer a competição interna aqui no Brasil, e a gente vê o Lan chegar lá em cima como o Avancini chegou, o Zé chegar lá em cima como o Avancini chegou, e os outros aí mais novos, a galera aí, o Gustavo Xavier, o Alex Malacarne, que são meninos que já estão despontando, estão em equipes grandes aí, já estão lá fora. E sei lá, mas a molecada da Júnior, da Juvenil que tá vindo aí, eu acho que era importante o Avancini permanecer em alto nível e puxar essa galera para cima. Eu acho que a régua brasileira vai dar uma caída com a saída do Avancini, mesmo que assim hoje os meninos, né, essa galera que eu falei, o Zé e o Lan, estejam chegando perto do Avancini já, eu acho que eles estão chegando perto de um Avancini que desceu uns degraus aí na disputa, e não daquele Avancini que a gente queria ver. Mas assim, a opinião minha, agradeço demais a tudo que ele fez, as emoções que ele trouxe pra gente, os títulos mundiais que ele trouxe pra gente. E aí eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa junção aí da Jumbo com a Quickstep, que na minha visão é péssima, é horrível, 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 porque a gente vai perder equipes, vai perder atletas, vai perder patrocínio, vai perder um monte de coisa no esporte, perder competitividade, que esse ano já foi bem ruim a gente ver a Jumbo ganhar as 3 grandes voltas. E o que vocês acham dessa aposentadoria do Avancini? Se ele ainda tinha lenha para queimar, se ele faria bem para o esporte brasileiro, permanecendo aí, tentando puxar a molecada para cima. E é isso, o vídeo ficou grandão, aguardem aí o conteúdo do livro, eu vou tentar, eu já vi que algumas partes ali vai ser mais difícil, mas a parte básica ali a gente vai conversando e aí eu preciso de vocês para a gente trocar ideia aí, eu vou tentar trazer o básico, se precisar da mais específico, vocês puxam o assunto que a gente grava vídeo aí depois. Valeu, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, forte abraço!